Olá, estamos começando mais um programa Pet na Net. E o tema de hoje é otite nos nossos animais. Bom, a otite é uma inflamação do ouvido, tanto em cães como em gatos, mas ela é muito mais comum nos cães do que nos gatos, devido ao formato que é o ouvido dos cães. Algumas raças têm mais predisposição à otite do que outras, como por exemplo os cães que têm o ouvido muito grande, como os Basset, os Goldens, os Labradores, porque como a orelha cai por cima do ouvido, ela tampa o ouvido e aí não respira direito, não entra ar. Então fica um ambiente favorável para fungos e bactérias, porque fica quente, úmido e geralmente depois de um banho a gente não consegue secar direitinho e aí acaba levando uma otite. Os tipos de otite canina. Bom, as otites vão variar com o agente causador dela, E ela pode ser uma otite externa, uma otite média e uma otite interna. O que é isso? A otite externa é aquela que a gente vê quando a gente levanta a orelhinha do cachorro, você vê que tem uma produção de cera mais exagerada ou um cheiro mais característico. A otite média e a otite interna também dão esses cheiros. A diferença é que você não consegue ver a olho nu. O animal tem que ir no médico veterinário para ele colocar um otoscópio e poder olhar como que está essa otite, tá? Se ela é externa, se ela é média ou se ela é interna. Infecção. A otite infecciosa ela é causada geralmente por bactérias. É aquela otite que dá pus. Quando você olha, tem uma produção de pus dentro da orelha do seu animal. Fungos. É a forma mais comum de otite. Ela produz uma cera, muitas vezes uma cera muito escura, tem um cheiro meio adocicado. O animal sente muito incômodo, ele coça extremamente a orelha. Então é uma otite que a gente vê com maior frequência na clínica. Parasitas. Parasitas como carrapatos e pulgas, e até mesmo alguns ácaros, eles têm uma predisposição de ficarem alojados dentro da orelha. Por quê? É um local quente e úmido. Então eles geralmente fixam ali naqueles pontos, e aí pelo ato de sugar o sangue, causa uma inflamação naquele ponto da orelha, que pode levar a uma otite. Produção excessiva de cera. Alguns indivíduos produzem mais cera do que outros, Tanto nos cães como nos gatos. E aí esse excesso de cera faz com que o ouvido não respire perfeitamente. E aí o que acontece? Aquele local não vai ter uma ventilação adequada e aí também pode levar a uma otite. Sarna. A sarna otodésica também é comum, principalmente em animais que vêm de canil. Por quê? Ela passa de um animal para o outro com uma facilidade muito grande. E geralmente alguns animais de canil vêm com sarna otodésica. Ela nada mais é que alguns ácaros que ficam andando dentro do ouvido do animal, causam um prurido muito intenso, ou seja, uma coceira muito intensa. O animal sacode demais a cabeça e fica muito nervoso, porque o bichinho está mexendo lá dentro. Outros fatores. Alguns traumas, algumas alergias que os animais possam vir a ter, também podem levar à otite. Sintomas da otite. Dependendo do tipo de otite, o animal vai ter uma apresentação. Mas a maioria dos sintomas são muito clássicos, como por exemplo, você vai ver feridas atrás da orelha do seu animal, então você vê que tem falta de pelo e ferida, é sinal de que ele está coçando a orelha com muita frequência. Ele sacode a cabeça com muita frequência, demonstrando algum incômodo. Às vezes ele fica com dificuldade de comer, porque o ouvido às vezes está tão inflamado que influencia na mastigação e ele diminui o seu apetite. Ele também pode ter uma dor intensa. Quando você vai tentar colocar a mão para fazer um carinho na cabeça, ele pode às vezes até te morder por causa da dor que ele está sentindo. Outra coisa que você pode olhar é quando levantar a orelha do seu animal, ver se ela tem algum mau cheiro, se ela tem algum ponto que está muito vermelho. Se você notar qualquer desses sintomas, procure o médico veterinário. Tratamento da otite. Bom, o tratamento da otite vai variar com o agente causador dela. Por exemplo, se for uma bactéria, o tratamento é um, se for fungo, o tratamento é outro, e se for, por exemplo, a sarna, o tratamento é outro. Por isso, nunca automedique o seu animal. Por quê? Às vezes você vai usar um medicamento, você vai achar que está melhorando, e muitas vezes você só está fazendo aquilo ali, dar uma leve melhorada. E quando voltar, por você ter feito um uso errôneo de algum medicamento, quando você precisar usar aquele remédio, ele não vai funcionar. Isso acontece até como nós humanos, Como a gente se automedica com antibióticos, Então o ideal é que você sempre procure o veterinário para saber qual vai ser o tratamento. Porque o tratamento pode variar desde medicamentos tópicos, que é aqueles que a gente coloca no ouvido, ou também medicamentos orais, porque às vezes o animal precisa de um tratamento mais prolongado. Então ele precisa ser tratado com mais intensidade, porque às vezes a otite dele está muito grande e ele precisa ser tratado. Bom, o sucesso do tratamento ele depende 100% do proprietário. Muitas vezes a gente passa um tratamento de otite por 21 dias.
Com 5 a 10 dias, geralmente já melhora. E aí o proprietário faz o quê? Ele para o tratamento. E aí acontece muitas otites recidivantes, que é aquele proprietário que relata que o animal sempre tem otite. Mas geralmente quando você vai conversando com o proprietário, você nota que nenhuma das vezes que ele precisou tratar a otite, ele tratou direitinho, ele fez o tratamento completo. Então tem que seguir aquilo que o seu médico veterinário passou. Os tratamentos de otite são longos, então eles precisam ser feitos bem corretamente. Prevenção da otite. Mantenha sempre a higiene da orelha e dos ouvidos. Como que você pode fazer isso? Existe no mercado vários produtos para a limpeza do conduto auditivo, né? A gente chama eles de ceruminolíticos. Você pode pegar um algodão, umedecer com o produto e passar dentro do ouvido. E algumas vezes, quando começando uma produçãozinha de cera a mais, você pode pingar esse produto dentro do ouvido para poder fazer uma prevenção da otite. Se seu animal tem muito pelo na região da orelha, geralmente mais os cães, os gatos não têm tanto pelo no ouvido, né? Por isso também os gatos não têm tanto otite como os cães. Principalmente porque eles não tomam banho com tanta frequência como os cães e também porque eles não têm tanto pelo para puxar a água para dentro do ouvido. Então, se o seu cão tem muito pelo, o ideal é você fazer uma tosa higiênica na região do ouvido. Mas nada de arrancar os fios. Muitas vezes a gente vê que as pessoas puxam o fio. Aquilo ali agride o ouvido e faz com que cause uma lesão e que pode levar ao otite. Então, o ideal é cortar os pelos da região da orelha. Algumas raças têm uma orelha muito comprida, assim como os bacês, que é aquela orelha que arrasta e quando o animal vai beber água, a orelha acaba entrando dentro do potinho de água. O ideal, então, é você usar um potinho mais estreito, que quando o animal vai beber água, a orelha fique para fora do potinho e não molhe. Por quê? Aquele ato de ficar molhando, a gente sabe que o animal pode sacudir a cabeça e aí entrar água dentro do ouvido e levar uma otite. Mantenha a orelha do seu animalzinho sempre seca. Toda vez que você for dar banho em casa, procure sempre segurar a orelha, tampar. Existem algumas pessoas que são a favor de colocar algodão e outras que são contra. Bom, eu não uso algodão. Eu acredito que o ideal é tampar a orelha durante o banho e sempre, gente, na hora que o animal estiver tomando banho e ele quiser sacudir, tem que deixar ele sacudir. Aquele ato de sacudir nada mais é que tirar a água que está dentro do ouvido. Para evitar a otite, você tem que sempre olhar o ouvido do seu animal. Então, se você tem dúvida, leve o seu animal no seu médico veterinário de confiança. A saúde do ouvido do seu animal é de extrema importância, porque uma otite pode fazer o animal ficar tão prostrado e ele deixa de comer que pode levar até uma anemia ou problemas mais graves. Então, cuide do ouvido do seu animal, observe sempre se o ouvido está ficando molhado, tenha sempre esse cuidado com o seu animal. E o programa de hoje fica por aqui. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Tchau.